porque mais uma vez o Congresso Nacional impôs a tese do marco temporal e eu queria fazer umas compreensões sobre isso, sobre essas coisas, tá certo? Como historiador que sou, mas acima de tudo como indígena. Quando chego em Olivença pra lutar por nossas terras, encontrei os meus parentes, todos em ponto de guerra. Eu tenho o arco, tenho a flecha maracá, venho todos meus parentes na aldeia Tupinambá. Eu tenho o arco, tenho a flecha maracá, venho todos meus parentes na aldeia Tupinambá. Auere, cuecaturete. Acender aqui meu fuminho aqui, porque mais uma vez o Congresso Nacional impôs a tese do marco temporal e eu queria fazer umas compreensões sobre isso, sobre essas coisas, tá certo? Como historiador que sou, mas acima de tudo como indígena, e os mais velhos me ensinaram desde cedo a não depender de governo, de Estado, não pautar a minha luta a partir do Estado, a partir de governo, a partir de instituições, de ONGs, de dinheiro dos outros, né? Então é essa compreensão que eu vou fazer aqui. Você sabe que agora, quinta-feira agora, dia 14 de dezembro de 2023, o Congresso Nacional, num julgamento misto com deputados e senadores, derrubou os vetos parciais, olha lá, do governo Lula, a PL que incluía o marco temporal, mas não era só o marco temporal, como possibilidade de contato com índios que não querem contato, com indígenas que não querem contato, como exploração de terra indígena, como uso de agrotóxico e outras coisas terríveis, né? Mas o presidente só votou parcialmente a PL e mandou para o Congresso, que votou agora, né? O Congresso já tinha aprovado até a PL, que tem um marco temporal, e ele vetou parcialmente, mandou de volta, e dia 14, foi quinta-feira, o Congresso votou e deu uma lavada, né? Uma lavada, tem aqui os números, né? Dos deputados federais, 321 votaram pela continuidade do marco, 137 não. Dos senadores, 53 senadores pela continuidade do marco e 19 não. É claro que a bancada ruralista e seus aliados, o Congresso é um Congresso ruralista de direita, conservador, todos nós sabemos disso. Mas existem outras coisas aí que a gente tem que ponderar também. E aqui fiz até a colinha, né? Há 3 meses atrás, o STF votou derrubando a tese do marco temporal e muita gente considerou uma vitória. Eu assisti a plenária do STF, longa plenária, que demorou dias, falando sobre o marco temporal. Eu ouvi os votos, mesmo daqueles que derrubaram a tese do marco temporal, né, como Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele critica a quantidade de terras indígenas demarcadas no país. Para ele é assustador que tenha tanta terra para poucos índios, segundo a ideia dele. Ele é um ruralista, mesmo Alexandre de Moraes. Veja a forma de como foi o voto. Então, quando muita gente comemorou como vitória a derrubada do marco temporal no STF, eu falava não. Por que não? Primeiro porque demorou 7 anos para o STF tomar uma decisão. Na minha leitura, esses 7 anos era para que o Congresso decidisse antes. O STF estava lavando as mãos. E isso custa vidas, né? São pessoas que morreram, né, nessa pendência. Como eu sempre digo, a lei tarda, mas não falha. A lei tardando já está falhando para quem tem urgência, para quem está preso, né, para quem está precisando da demarcação imediata. Eu estou falando território indígena, terra indígena Tupinambá. Não está demarcado aqui não. Está entendendo? Então, a demora do STF já é um sinal do que a decisão. E a forma de como foi feito os votos mesmo era juridicamente ser impossível o STF manter o marco temporal, né? É um absurdo jurídico, histórico e assim por diante. Então, já se pensava que iria ser derrubado. Mas a forma de como foi derrubada, a fala, já demonstrava que o STF dava sinais que não é a favor de demarcação de terras indígenas. Tanto é que colocou a tese daquele Alexandre de Moraes, que é a indenização prévia. Se tiver indenização prévia, não tem demarcação não. O governo Lula mesmo falou que não tem dinheiro para pagar terra que serão demarcadas para proprietário, e também não acho justo. Gente,
que o povo brasileiro, o dinheiro do Estado é dinheiro do povo, pague demarcação de terra indígena. Os caras vêm, estou falando aqui do sul da Bahia, meu amigo, é terra roubada. Mesmo que o Estado oficialize, o cartório oficialize, é terra indígena. Oxente, aqui, esse país foi invadido, tá entendendo? A nossa propriedade tem antecedência, não é propriedade, é pertencimento. Nós não éramos donos, não somos, não seremos. É anterior a qualquer propriedade privada, propriedade do Estado brasileiro. Esse é um princípio básico que, se não for entendido assim, a gente fica achando que é um favor. STF votar contra o marco temporal, mas coloca indenização prévia. Vai indenizar quem roubou nossas terras, espoliou nossas terras, com o dinheiro do povo brasileiro. Oxente, então, primeiro, não foi uma vitória. Eu fiz uma colinha aqui, que o assunto é grande. Até porque a portaria continuou tratando outros casos. Aí depois, logo na sequência, o Congresso pautou a votação do marco temporal. O Congresso é legislativo, né? Ele legislou, sim, em cima do marco temporal e aprovou o marco temporal. Eu vi a votação agora, de quinta-feira agora, tive a paciência de ler, ficar ouvindo a forma de como foi o voto, tá certo? E quando foi decretado, aí vai para o presidente, ele veta pessoalmente, porque vetar parcialmente tem que vetar a pele inteirinha, que tinha lá o marco temporal, porque não é só o marco temporal. Oxente, rapaz, parece que as pessoas ficam com uma névoa no rosto. Não precisa ser historiador, não precisa ter uma formação de historiador, só que a gente não pode ficar se enganando com o Estado brasileiro, com a justiça brasileira. O Estado brasileiro, a justiça brasileira, como qualquer Estado, qualquer justiça, ele defende a propriedade privada, que não é nossa. Nós não somos proprietários, nós somos a terra. Oxi, pois bem, desculpa a veemência que eu estou falando, é que a gente vai vendo as opiniões aí, rapaz, parece que, inclusive dos aliados também, viu? Vocês ficam jogando areia nas nossas vistas. O veto parcial do presidente já dava um sinal que haveria a possibilidade de negociação. 3 ministros foram licenciados para votar essa semana, foi uma super semana, como eles dizem, né? Para votar a favor do Flávio Dino para o STF. Aí eles continuaram, votaram eram senadores, foram para o ministério, ou eram deputados, foram para o ministério, né, do ministério do Lula, foram liberados para votar pelo Dino, mas continuaram e votaram como o tal de Carlos Fávaro, acho que é o nome assim, ministro da Agricultura. Ele votou contra o veto presidencial. O ministro do governo Lula votou contra o governo Lula, contra o veto da demarcação, o ministro da Agricultura. Eu assisti. As entidades podem judicializar, recorrer ao STF, para que o STF de novo dê um parecer sobre o marco temporal. Só que agora, por que complica? Mas existe uma jornalista que escreve no UOL, na Folha de São Paulo, ela é especializada nas coisas do STF. Eu vou falar a impressão que ela deu. Então ela disse assim: é possível que judicialize. O governo está pensando se vai ou não. Ele tinha que judicializar. Mas vamos supor que judicialize e caia no STF. Segundo ela nos faz pensar. Olha os passarinhos. Tá vendo? Esse canto está certo deles. Por que está certo? Porque estão cantando a favor da natureza. Agora então, vamos supor que vai voltar para o STF novamente a votação do marco temporal. O que vai acontecer? Segundo ela, é possível que o STF dê uma desculpa técnica. Eu vou ler aqui: é possível que, mesmo recorrendo ao STF, o Supremo não decida contra o Congresso. E para não decidir contra o Congresso, porque não sei se você sabe, está tendo uma pendência entre o STF e o Poder Legislativo, especialmente o Congresso Nacional. Eles estão dizendo que o STF está legislando, tá certo? Não vou entrar nessa polêmica. Então, talvez o STF não queira comprar uma nova briga. Então, ele pode dar uma desculpa técnica, formal, dizendo que o assunto já foi votado. Então, se já foi votado, o Congresso que faz a legislação, o Congresso legislou, mesmo o STF tendo sido colocado a sua opinião contra o marco temporal, dizendo que ele é inconstitucional. Então, eu não sei o que isso gera, se gera uma pendência jurídica ou se é aprovado de vez, né? Mas é possível que o STF venha com essa artimanha dizendo: nós já votamos, então formalmente, tecnicamente,
não faça o voto, mesmo que ele seja provocado pela PIB, pelo PT, pelo PSOL ou por outra entidade a judicializar o que o Congresso Nacional votou, tá certo? Então, por que eu estou falando tudo isso com veemência? Porque, rapaz, agora eu vou falar como historiador, são 523 anos, o Estado brasileiro, a justiça brasileira, o legislativo brasileiro, e no período colonial nem isso tinha, era a metrópole, que esperava de uma colônia, que expoliou nossas terras, que esperava do império. A primeira Constituição brasileira, ela foi fechada, a primeira Constituinte, e a primeira Constituição foi outorgada, não trata de povos originários, não trata de povos originários. Vai tratar depois na lei de terras, 1850. Para quê? Para falar que terras indígenas, os antigos, obviamente, é terra devoluta aos passarinhos, aos passarinhos. Isso é lindo. Bom, veja só. Então, voltando aqui, a gente vai com veemência porque está faltando leitura estrutural e espiritual. Fazer como nossos mais velhos. A gente tem que compreender que esse país é um país invadido e que o Estado brasileiro, a justiça brasileira, foi criado pelos invasores. A proclamação da independência foi feita por um português, filho de proprietário rural, filho dos especuladores, ele mesmo especulador de terras indígenas. A república foi feita por quem, rapaz? Oxente, os primeiros governos republicanos eram pessoas do exército, militares. Pega a história da república, desde 1889 até agora. Tem as exceções, talvez, de governo Lula, sim, cotas sociais, políticas sociais. Muita gente voltou para o Nordeste, muita gente indígena voltou para suas terras e fez a luta. Viva os primeiros, o governo Lula, o governo de Dilma também, mas não demarcou todas as terras. A Constituinte de 88 foi um avanço, porque pela primeira vez na história o Estado brasileiro admitiu que nós, povos originários, existimos, tínhamos direito à existência e não iríamos morrer. Mas depois disso, o artigo 231, 232 diz que as terras indígenas são próprias da União, são tuteladas pela União, do Estado brasileiro. Pois bem, como que é o processo de reconhecimento étnico, de demarcação territorial nesse país? Está entendendo? Então, olha o que eu estou lhe dizendo, é estruturalmente, não dá para ficar acreditando que o Estado, a justiça, eu sei que muitos já sabem disso. Aí você fala, mas o que é que a gente tem que fazer, Casé? Não parar a mobilização, não parar as mobilizações, né? Mas sem ilusões, sem ficar colocando cocá na cabeça de governador, de presidente, de vice-presidente, de prefeito, de vereador, de deputado estadual, rapaz, vamos parar com isso. Esses homens têm que ser cobrados. Oxente, é isso que me dá uma agonia, né? Quer ir para o governo, vá, mas saiba que você está indo lá para fazer a luta dentro do governo, não para ser o governo. Oxe, desde que a Fundação Lehman, Rockefeller, Fundação Ford, aquele Obama, Fundação Obama e outras fundações, desde que essas fundações, essas ONGs lhe dê liberdade de você se expressar, por exemplo, o que está acontecendo na Palestina, né? Mais de 18 mil pessoas mortas, sendo que quase 7, 8 mil crianças, e aí tu não tem liberdade de falar. Rapaz, então é isso, né? Aqui é um índio bravo hoje, né? Um índio bravo, estou no meio da natureza, depois eu mostro um trechinho dela aqui, né? Mas por quê? Porque está chegando o final do ano, parece que agora é férias sabática para os movimentos sociais, né? É porque eles votam agora no final do ano, né? Quando votou o Moro, outro fascínio lá, né? Fez voltar o 27 relatórios demarcatórios, inclusive o Tupinambá, foi na virada do ano, de dezembro para janeiro. Eles voltam agora porque sabem que os movimentos estão desmobilizados, não é isso? Né? Já começa quando tiramos a campanha do fora Bolsonaro da rua e jogamos toda para as urnas, né? Para as experiências eleitorais, tá entendendo? Então é disso que eu estou falando. E pautar que sem discutir o colonial capitalismo, sem fazer oposição ao colonial capitalismo, e não ser colonial só na universidade, né? Ser contra-colonial de fato, como diria o grande Nego Bispo, disse várias vezes, ser contra-colonial é fazer a luta contra o colonial capitalismo. Se isso não ficar pautado, o que quem está fazendo? Auere, Cuecaturete, vou cantar uma outra aqui, aquela que eu estava cantando dos passarinhos. Eu sou índio guerreiro,
e venho pra mata cantar. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo os pássaros cantarem. Olha o canto dessa arara, é um canto de muita beleza. Não podemos destruir as coisas da nossa natureza. E agora o canto de guerra mesmo. Quando chego em Olivença pra lutar por nossas terras, encontrei os meus parentes, todo em ponto de guerra. Eu tenho arco, tenho a flecha, maracá. Venho todos os meus parentes na aldeia Tupinambá. Oerequecaturete.